lembrando que estamos ao vivo também pelo YouTube, quem quiser nos assistir, porque hoje temos convidado e ele está em vídeo conosco pelo YouTube, né, doutora? Sim, Carol, eu estou extremamente feliz com essa entrevista, uma pessoa muito especial para o cenário científico do Brasil e mundial também. Então, eu já agradeço antecipadamente por ele ter aceito o convite. Para mim, realmente é uma grande alegria, uma grande honra. Eu vou apresentá-lo, Carol, para que os nossos ouvintes entendam a importância dessa entrevista de hoje, contar um pouquinho sobre a trajetória dele, né? Ele vai nos presentear com isso, para que fique claro o que a gente vai começar a vivenciar no cenário da ciência e da espiritualidade que a gente vem falando nos últimos programas. Então, nós estamos em vídeo com o professor Dr. Alexander Moreira Almeida, e ele realiza uma pesquisa importante sobre espiritualidade dentro da psiquiatria. Então, ele é professor titular de psiquiatria e diretor do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Recebeu recentemente o prêmio Oscar Pfister Award da Associação Americana de Psiquiatria, que é o principal prêmio na área de psiquiatria e espiritualidade. Ex-coordenador das sessões de espiritualidade e psiquiatria das Associações Mundial, que ficou de 2014 a 2020, e da brasileira, de 2014 até 2021, na área de psiquiatria. Fez residência e doutorado em psiquiatria pela USP e realizou um pós-doutorado pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos. É autor de mais de 200 artigos científicos e capítulos publicados, que receberam mais de 9.800 citações. E aí eu trago um parênteses importante que, para quem é cientista e faz pesquisa, a gente tem um índice, né, que mede o quanto a gente publica, o nosso impacto, e o índice dele é H50, que é muito elevado. Então, nós estamos com um pesquisador robusto, que realiza pesquisa de qualidade no nosso país e que recebeu recentemente um reconhecimento mundial dentro da área de psiquiatria. Então, professor, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui com nós hoje. E a gente vai fazer um bate-papo e gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. E a gente falou no final de abril com o professor Dr. Wagner Gattas, que vocês fazem pesquisa em colaboração, que é um professor da USP também com uma formação excelente, né? Muito, muito robusta. E a gente falou sobre a genética da mediunidade e hoje você vai falar sobre os estudos dentro da psiquiatria, com experiências dentro da espiritualidade. Então, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho. Queria que você começasse contando para a gente um pouquinho a importância de você ter recebido o prêmio Oscar Pfister. E dentro da sua trajetória, que a gente sabe que está completando 30 anos. Então, qual a importância desse prêmio para você e para o nosso país? Muito bem. Então, esse prêmio, Oscar Pfister Award, o Oscar Pfister, até vale a pena dizer, ele foi um psicanalista que fazia correspondências, era amigo do Freud. Enquanto o Freud tinha uma visão muito negativa da espiritualidade, de um modo geral, o Oscar Pfister questionava essa perspectiva, porque ele era teólogo protestante também. E tem cartas Oscar Pfister que foram publicadas muito ricas sobre esse intercâmbio da interface, né? Psiquiatria, psicologia e espiritualidade. E esse prêmio existe há 40 anos na Associação Mundial de Psiquiatria e é um prêmio para pessoas que tiveram carreiras de destaque na área da psiquiatria e da espiritualidade. E para mim foi uma grande honra porque muitos dos meus principais modelos na psiquiatria, no estudo da psiquiatria e espiritualidade, foram premiados antes, como Viktor Frankl, por exemplo, ou Harold Koenig e vários outros. E esse prêmio, eu acho que tem uma importância para o Brasil. Eu sou o primeiro latino-americano e provavelmente o mais jovem, entre os 40 anos dessa premiação.
a receber esse prêmio, que mostra o destaque que o Brasil tem atualmente nesta área. O Brasil está entre o 5º ou 6º país que mais publica no mundo na área de espiritualidade e saúde. O Brasil é um protagonista. Então é importante, o Brasil atualmente não só repete os estudos que já existem lá fora, mas nós lideramos, nós trazemos novos olhares, existe a contribuição da ciência brasileira nesse sentido. Então é importante para dar visibilidade no mundo para o trabalho que é feito no Brasil, como também para estimular no próprio Brasil que mais pessoas se interessem pela pesquisa, mas também os profissionais, para aplicar na prática clínica o conhecimento sobre a espiritualidade. E você está completando 30 anos da sua primeira publicação nessa área, 20 anos do seu pós-doutorado e da defesa do seu doutorado. Você também realizou o seu pós-doutorado com o ganhador desse prêmio, que é uma pessoa muito especial no mundo, né? Publicou mais de 600 artigos nessa área de espiritualidade e psiquiatria. Conte um pouquinho para a gente da sua trajetória para que os nossos ouvintes entendam a importância. Muito bem. Então, eu fiz medicina aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu sempre tive um interesse tanto na área científica, racional, de buscar evidências, de entender racionalmente as coisas, mas ao mesmo tempo, como bom brasileiro, sempre tive uma vivência de contato com dimensões religiosas, espirituais diversificadas no Brasil, no catolicismo, na Umbanda, no espiritismo e vários outros contextos. E surgiu a oportunidade, durante a faculdade de medicina, já me interessando pela ciência. Eu comecei em 93, minha primeira iniciação científica, e em 95, foi meu primeiro estudo na área de espiritualidade, pesquisa científica, em 95, há exatos 30 anos. Depois terminei a faculdade, eu fui fazer a residência na USP, que, além de ser a principal referência na América Latina em psiquiatria, tinha pesquisadores já nessa área. E aí nós fundamos um grupo de pesquisa, ganhamos conhecimento. Foi a primeira vez que uma faculdade de medicina no Brasil cria um núcleo de pesquisa em espiritualidade, foi em 99, na psiquiatria da USP, com apoio do professor Francisco Lotufo Neto, que se tornou meu orientador de doutorado depois, e também o professor Jorge Amaro. Depois realizamos o doutorado investigando a saúde mental entre pessoas que tinham experiências espirituais, no caso a mediunidade, tentando fazer a distinção o que é uma experiência saudável do que é um sintoma de transtorno mental. E depois, terminando o doutorado, nós fomos fazer o pós-doutorado na Duke University, com o Harold Koenig, que é o principal autor no mundo na área. E depois nós voltamos para o Brasil em 2006, e aí comecei em Juiz de Fora. Nós fundamos o NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é um núcleo interdisciplinar, com pessoas das mais diversas formações e correntes também religiosas, filosóficas, espirituais, mas o que nos une é a abertura, o interesse para o tema de modo não dogmático e o rigor da pesquisa. E, felizmente, a gente tem tido muito apoio de inúmeras pessoas, inúmeras instituições e parcerias com colegas no Brasil e no exterior para poder fazer esse avanço e felizmente, o Oscar Pfister é uma culminação disso. E também o fato do Conselho Federal de Medicina criar, por exemplo, uma comissão de estudo que tem acontecido já com outras associações. No Brasil, nós temos a Associação Nacional Brasileira de Psiquiatria, de Cardiologia, de Pediatria, Medicina de Família, Cirurgia Oncológica, de Educação Médica, que já tem comissões de estudo de espiritualidade. Então, isso está crescendo de modo muito forte no nosso país. Você sabe que eu recebi várias mensagens e posts pelo meu direct, pelo meu WhatsApp, falando da Comissão de Saúde e Espiritualidade, né, criado pelo Conselho Federal de Medicina. E você faz parte desse conselho, né, dessa comissão. E eu acredito que a grande importância é mostrar o que já tem de evidência científica dentro dessa área, porque, infelizmente, existem ataques de pessoas que têm interesses que a gente ainda vai conhecer a fundo, mas principalmente por falta de conhecimento. Então, a conscientização do quanto
a espiritualidade pode trazer de benefício dentro de cenários de saúde, principalmente cenários mais graves, né? Questões de saúde mais graves que trazem comprometimento de um paciente. Então, é muito importante, porque o que a medicina puder trazer de alívio para quem precisa de tratamento aliado, né, de forma integrativa ao tratamento convencional, é maravilhoso, porque a gente tem que trazer realmente qualidade de vida para essas pessoas. Então, você tem experiência, né, de como aplicar na prática médica, de forma ética, baseada em evidência, a espiritualidade para trazer qualidade de vida ou um cenário realmente mais positivo para quem enfrenta questões de saúde. Isso, então, eu acho que isso se resumiu muito bem, né? Excelente mesmo o resumo que você fez. Porque isso é importante. Nós somos médicos, assim como outros profissionais de saúde, nosso interesse é o bem-estar do nosso paciente, ponto. Então, o meu interesse é quais são os fatores que auxiliam o paciente a viver melhor, para fomentá-los, e quais os fatores que atrapalham, que os fatores de risco a problemas que devem ser minimizados. Então, esse é o nosso foco. E hoje em dia nós defendemos na medicina como um todo uma abordagem biopsicossócio-espiritual, ou seja, eu vou ver o indivíduo como um todo, os aspectos biológicos, como é que é a genética, a alimentação desse indivíduo, os aspectos psíquicos, como que ele lida com os problemas, como ele vê o mundo, o aspecto social, como são as interações sociais, isolamento, etc. E o aspecto espiritual da pessoa também, como ela percebe o mundo, a sua conexão com o divino, com o transcendente, suas práticas e vivências espirituais. Bom, isso hoje em dia já é bem estabelecido. Inclusive, a parte da espiritualidade, ao contrário do que se imagina, não é uma questão paralela ou esotérica em termos da medicina. Não, na realidade, isso é a medicina, o melhor da medicina atual. Né? Hoje em dia, há literalmente milhares de estudos, de pesquisas científicas de qualidade, investigando o impacto do envolvimento religioso ou espiritual sobre a saúde. Isso não há mais dúvida. A gente sabe hoje em dia que, na média, as pessoas têm maior nível de envolvimento religioso e espiritual, que pode ser desde a frequência semanal ao grupo religioso, desde o senso de conexão com o divino e de buscar vivenciar na sua prática, no seu dia a dia, essa crença espiritual. Ou também, por exemplo, enxergar os problemas como oportunidade de crescimento e buscando uma inspiração, uma conexão superior. E são exemplos de estratégias de enfrentamento, de modo de lidar com a espiritualidade, que hoje em dia os estudos mostram de modo muito consistente, que estão associados com menores taxas de mortalidade geral, menos mortalidade por suicídio, menos problemas com álcool, drogas, outras drogas e menos depressão, melhor qualidade de vida e bem-estar. Esses são os dados mais robustos que nós temos. E com base nisso, e dado que isso é muito prevalente na população, as associações médicas, por exemplo, têm recomendado que o médico aborde a espiritualidade do seu paciente. Então, por exemplo, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou um position statement, uma declaração de posição sobre essa importância. Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, também tem publicações nessa direção. Muito importante, não se trata de pregar religião para ninguém, mas se trata do profissional estar aberto a entender a espiritualidade do paciente e estimular o uso saudável que esse paciente tem feito da sua espiritualidade. E mais um outro dado importante, as pesquisas mostram que há uma grande aceitação dos pacientes e dos profissionais, na verdade. Ao contrário do que se imagina, atualmente, isso há 30 anos, lá que a gente começou, havia até muita resistência. Mas hoje em dia, não. Os estudos feitos com médicos de várias especialidades mostram que a maioria dos médicos estão abertos e interessados em conhecer e aprofundar a espiritualidade e usá-la na prática clínica de modo ético e baseado em evidências, mas a maioria não foi treinada adequadamente. Então, a meta, sem dúvida, fundamental é treinar as pessoas. Então, as resistências não vêm da maioria e nem vêm das principais associações médicas e científicas. Alguns grupos isolados que podem estar resistindo. E um dos papéis fundamentais do Conselho Federal de Medicina é a gente preencher essa lacuna entre o conhecimento que existe, o interesse dos médicos, mas é preciso unir, levar esse conhecimento
para que os médicos façam um bom uso, uma boa abordagem do tema. E esse é um dos objetivos centrais do Conselho Federal de Medicina com essa comissão. Professor, Carol agora perguntando, explica para o nosso ouvinte o que a gente entende quando fala de espiritualidade. São todas as religiões, existe um grau de religiosidade, preciso frequentar uma igreja ou uma casa espírita? Explica para o nosso ouvinte, por favor. Perfeito. Então, espiritualidade, a gente entende o seguinte: qual é a conexão nossa com uma dimensão transcendente, que vai além da matéria? Todas as tradições espirituais da história falam sobre que existe uma dimensão que a gente chama de transcendente ou espiritual, que vai além desse mundo material que nós vivemos. Então, a noção de Deus, espíritos ancestrais, existe uma dimensão mais profunda, e essa dimensão mais profunda, ela é a realidade fundamental última. Todas as tradições espirituais falam disso, e essa espiritualidade, frequentemente, ela é vivida dentro de uma comunidade que compartilha crenças e práticas. Essa comunidade que compartilha crenças e práticas é chamada de religião, tá? O inverso da religião é a religiosidade. Então, pode existir a espiritualidade fora da religião, da religiosidade, muitas pessoas vivenciam assim, mas para a maioria da humanidade, essa espiritualidade é vivenciada dentro de uma religião. Só para ter uma ideia, no Brasil, segundo o nosso censo, 91% dos brasileiros têm uma religião. Então, só 9% não tem religião. Mas desses 9% que não têm religião, 90% destes acreditam em Deus, segundo o dado da Datafolha. Então, mesmo a pessoa que não tem uma religião, de modo geral, tem uma espiritualidade, e a espiritualidade frequentemente acontece dentro de um contexto religioso. Então, é nessa ideia. Perfeito. Eu acredito que há 2 programas ou um programa, eu fiz uma analogia, que eu trouxe também o tema sobre espiritualidade e religião, e eu fiz uma comparação que a espiritualidade é como se fosse o oceano, e a religião é como se fosse um ecossistema menor, um aquário grande. Então, Isso. porque muitas pessoas que se declaram tendo uma religião não são praticantes, mas a espiritualidade, ela está acima disso. Então, quando a gente fala de um estudo focando na espiritualidade para trazer benefícios e qualidade de vida para os pacientes, a gente não coloca nenhum tipo de barreira. Então, a gente pode englobar qualquer tipo de religião, inclusive quem não tem uma religião, mas tem uma fé e acredita numa energia suprema, independente da denominação que a gente dá. Então, isso é maravilhoso, porque a gente já vê tanta divisão no país e no planeta. Então, olhar para a espiritualidade de forma ampla é muito importante. E o que eu queria também trazer, as práticas integrativas e complementares em saúde, que a gente conhece o yoga, a meditação, que já também tem sido aplicado de forma ampla, né, principalmente num sistema único de saúde, ela fala de abordagens nesse nível, né, de olhar o indivíduo como um todo de forma integrativa, e os benefícios que essas práticas trazem com um olhar multiprofissional. Então, a gente está conversando hoje com um médico que é psiquiatra, e a importância desses estudos dentro da área médica, mas o quanto a gente também precisa transpor e trazer para outros profissionais para que a gente consiga atuar de forma transdisciplinar, né? Mais do que multiprofissional, porque o que a gente puder trazer de benefício para a população nesse sentido é urgente, na minha opinião, porque quem tem experiência com oncologia, com hospitais, e vê o quanto existe de sofrimento, e como práticas simples, bem aplicadas, com ética e baseada em evidências, se elas podem trazer benefício e qualidade de vida, por que não, né? Então, que a gente possa fazer cada vez mais e expandindo mais o quanto a gente puder. Isso, eu acho que primeiro é isso. Como eu falei, o próprio nosso grupo de pesquisa, o NUPES, é um grupo interdisciplinar. Nós temos psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas das mais diversas áreas, e se integrando, trabalhando nesse sentido.
E como é que funciona isso na prática? Como nós falamos, ela é ética a abordagem, porque eu não posso impor sobre a pessoa nem crenças religiosas, nem crenças antirreligiosas. Não é meu papel impor crenças sobre o meu paciente. E também ele é baseado em evidências, nas evidências científicas. O que as evidências mostram na prática, então? O que é importante o profissional fazer e o que o paciente precisa saber? O que o profissional faz é perguntar para o paciente se ele tem uma fé, uma religiosidade, uma espiritualidade, como que isso interfere no modo que ele está lidando com os problemas ou com a doença dele e como ela pode ajudá-lo. E o que as pesquisas mostram que para boa parte dos pacientes, vou dar o exemplo de algumas estratégias, de algumas práticas espirituais que ajudam os pacientes muitas vezes. E isso pode ser estimulado nesse paciente que já tem essas práticas. Então, por exemplo, desde a prática de oração, prática de meditação, ter o envolvimento com o trabalho voluntário, um momento no dia em que ele faz uma leitura de um texto espiritual, reflete sobre aquilo e busca inspiração e sabedoria. Refletir também sobre a necessidade do perdão, muitas vezes, a necessidade de abrir mão de uma busca apenas egoísta, mas de uma integração maior e uma busca de auxílio ao outro para parar de focar apenas em seus próprios problemas. E enxergar os problemas na vida como oportunidades de crescimento, ou uma ideia muito comum da linguagem popular, por exemplo, a ideia de que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, eu estou enfrentando algo, eu tenho capacidade de enfrentamento, e haveria um motivo benevolente e para que eu possa vivenciar e aprender tais desafios. Outro aspecto, os pacientes têm vivências espirituais, por exemplo, a pessoa está passando por um luto e tem a vivência de ver ou ouvir o parente já falecido. E essa experiência ela é bastante frequente no luto e muitas vezes o paciente fica com dúvidas sobre aquilo. Não é o nosso papel quanto médico dizer se ele está realmente tendo contato ou não com o parente falecido, mas ouvir, acolher, dizer para ele que é uma experiência frequente e deixar o paciente ter a sua interpretação e integrar isso, por exemplo, de um modo positivo na sua experiência, ou quando o paciente tem uma experiência de quase morte, ou quando o paciente tem vários outros contextos aí extremamente importantes. O importante é que nós profissionais não ignoremos e não colaboremos para suprimir essa experiência, essa vivência, esse lado do indivíduo, dentro dessa abordagem biopsicossócio-espiritual. Maravilha. Excelente. Alexander, eu agradeço muito, tá, pela sua presença, por ter aceito o convite e que você possa fazer muito mais pesquisa de qualidade, trazer benefícios para todos nós. Muito sucesso para você, tá? Um abraço. Obrigada, professor. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Prazer foi nosso. E muito obrigada, doutora Alessandra, por trazer mais um tema tão importante e interessante aqui para os nossos ouvintes.